começar, eu vou levar vocês hoje numa viagem. A gente vai fazer uma viagem pelo sistema solar, tá? Vou pedir para compartilhar minha tela, ok? Tudo bem. Então, estamos aqui no nosso sistema solar, visto de longe, né? Que, na verdade, a gente é bem pequenininho, né? Perto do universo. E a gente vê aqui o plano da eclíptica, que é o plano onde todos os planetas se movem. Tem um diferente aqui, mas esse diferente é Plutão, tá? Ele não é mais considerado planeta, né? Ele agora é considerado planeta anão. Tá? Aqui uma visão superior desse nosso sistema solar, tá? A gente é tão pequenininho que a gente nem aparece aqui, a Terra nem aparece, está lá no meio, né? Porque essa órbita mais externa aqui é a órbita de Netuno. Nós vamos falar de todos eles. Isso aqui é um aplicativo gratuito, tá, gente? Chama World Wide Telescope, né? Muito bacana. E vocês podem baixar ou assistir direto na internet. A gente pode, então, fazer uma aproximação, dar um zoom. Agora sim, a gente já consegue ver as órbitas aqui dos planetas terrestres, né? Os rochosos, né? Mercúrio, Vênus, Marte, Terra e Marte. Ok? Muito bem. Vamos, então, começar a nossa apresentação. Então, a gente tem no nosso sistema solar, a gente tem 8 planetas, e esses 8 planetas, eles estão divididos em 2 classes, que são os planetas rochosos e os planetas gasosos. Por que essa divisão? Porque os rochosos têm algumas semelhanças muito grandes, a gente vai ver isso, e os gasosos também têm uma semelhança entre si. Agora, os rochosos dos gasosos são muito diferentes. Então, por isso, a classe, as 2 classes. Vou começar a falar, então, dos planetas rochosos, a gente vai começar a fazer uma viagem mais de pertinho do Sol até mais longe do Sol, né? Então, a gente tem aí os 4 planetinhas rochosos, né? Então, aqui a gente tem o Mercúrio, que é o menorzinho, Vênus, Terra e Marte, né? Vênus e Terra têm um tamanho muito próximo, né? E Marte tem um tamanho mais próximo de Mercúrio. Ok? Muito bem. Essa tabelinha tem muito número, mas não assustem não, tá? É só para a gente fazer algumas comparações, tá? Primeiramente, ó, a distância média do planeta ao Sol. A referência nossa é o planeta Terra, tá? A distância do planeta Terra ao Sol, aqui está 1 porque está medida em unidades astronômicas. Uma unidade astronômica é a distância da Terra ao Sol, que é 150 milhões de quilômetros. Ok? Então, Mercúrio é o que está mais pertinho, 0,39 unidades astronômicas, depois Vênus, 0,72, Terra e Marte, 1,52 unidades astronômicas. Tá? Depois a gente vai falar dos gasosos separadamente. Massas dos planetas, né? Também em função da massa da Terra. A massa da Terra aqui é 1, e aí a gente vê, comparando com a massa da Terra, veja que Vênus tem uma massa próxima, né? 82% da massa da Terra. Mercúrio, né? Ele tem 5% da massa da Terra, né? Ele não é só menor em tamanho, ele é menor em massa também. E Marte, ele tem 11% da massa da Terra. Então, bem pequenininho. Agora, é interessante que a gente percebe as densidades. Vejam, densidades aqui que estão em gramas por centímetro cúbico, eles têm uma densidade muito próxima, né? 5,4, 5,3, 5,5. Só Marte que é um pouquinho diferente, né? Mas não está tão longe assim. Depois a gente vai comparar com os gasosos. Isso reflete uma composição de solo semelhante, né? Porque, basicamente, os nossos planetas rochosos são silício, né? Que é o principal constituinte das rochas, e também os metais. Marte, ele tem essa densidade um pouco menor, porque ele tem menos ferro, tá? Então, acaba que ele tem uma densidade um pouco menor. Bom, período de translação, que é aquele tempo que o planeta demora para dar a volta no Sol,
e aqui está medida em anos, ok? A Terra a gente sabe que é um ano, né? 365 dias. E a gente vai perceber que quanto mais perto do Sol, menor esse tempo gasto, né? Então, a gente tem aqui, Mercúrio, ele gasta 0,24 anos, que é 88 dias. Vênus, 224 dias, 0,62 anos, né? E Marte, 1,88. Isso não é por acaso, isso tem a ver com a distância, tá? Essa distância está ligada à translação. Tem uma tal de terceira lei de Kepler, não sei se vocês já ouviram falar, que liga essas duas grandezas aqui. Ok? Bom, a rotação, ela é bem discrepante, né? Vejam, a gente tem aqui a rotação. O planeta Terra gasta um dia, né? 24 horas para dar uma volta em torno do seu eixo, né? Mercúrio, ele tem uma rotação bem mais lenta, né? Ele demora 58,6 dias para dar uma volta em torno do seu eixo. Então, demora bastante, né? Quase que demora o mesmo tanto que dá a volta no Sol. Para dar a volta no Sol, ele é rapidão. Ele é o mais rápido dos planetas para dar a volta no Sol. Por isso que ele chama Mercúrio. Ok? Mercúrio tem a ver com velocidade. Lembra? O deus grego, aquela história toda? No caso, Mercúrio é nome romano, né? Mas o deus é o mesmo, né? E Vênus é uma discrepância sem tamanho, nós vamos falar disso depois. Ele demora 243 dias para dar uma volta, quer dizer, ele demora mais do que o ano dele, ele demora mais tempo dando uma volta em torno do seu próprio eixo do que dando uma volta em torno do Sol, né? Depois a gente vai falar disso também. E Marte é o mais parecido com a gente, né? Ele demora quase 24 horas, 24,6 horas para dar uma volta em torno do seu eixo. Atmosfera muito discrepante também. Mercúrio praticamente não tem atmosfera, tem um pouquinho de oxigênio lá, um pouquinho de nitrogênio, apenas traços de atmosfera. Enquanto a atmosfera na Terra é 1 atm, né, que é a nossa referência, uma atmosfera, em Vênus é 90 atm. Então, uma pressão gigantesca, né? Os cientistas não sabiam disso quando enviaram a primeira sonda a Vênus, e essa sonda nem chegou ao solo, porque ela foi esmagada na superfície, né? Então, a gente nem sabe se ela chegou ao solo, não. Provavelmente chegou, mas toda esmagada, né? Chegou sucata no solo. E a atmosfera de Marte também, ela é bem rarefeita, tá? Ela é apenas 0,7% da atmosfera da Terra. Diâmetros, para a gente comparar números, né? O diâmetro da Terra é 12.756 e Vênus 12.103. São muito próximos, né? Marte é metade, praticamente, da Terra e Mercúrio é o menorzinho, né? Com o número aqui de 4.879. Então, só um panorama geral dos rochosos. Agora nós vamos começar a nossa viagem e saindo de cima do nosso sistema solar, nós vamos procurar o planeta Mercúrio e vamos até ele agora. Vamos viajando aqui, uma nave super mega rápido, o Sol está por ali. Cadê Mercúrio? Mercúrio já vai aparecer aqui para a gente. Essas linhas vermelhas, pessoal, são as constelações, tá? Essas linhas vermelhas são linhas imaginárias, na verdade, que o homem imaginou, né? Chegamos, então, em Mercúrio, né? A gente vê aqui, ó, muitas marcas de pancadas que Mercúrio sofreu. Como ele não tem atmosfera, ele leva muita pancada no solo, tá vendo? Cheio de marcas aí de corpos que caíram nele e fizeram essa marca. Ok? Aqui é a face escura, né? Então, não é interessante. Então, esse é o nosso Mercúrio. Né? Esse programinha é legal que a gente consegue ver em 3 dimensões todo o astro. Então, vamos falar de Mercúrio. Mercúrio, está aqui uma corzinha diferente, mas na astronomia, a cor da representação depende da cor que você olha, depende do filtro que você escolhe para observar o planeta, né? Dependendo do filtro, se você usa o filtro verde, você vai ver mais verde, né? Na astronomia, a gente tem outros filtros. A gente tem filtro de raio-x, a gente tem filtro de ultravioleta, de infravermelho, enfim.
Então, depende, varia muito essas cores aí, tá? Então, como a gente viu, a superfície de Mercúrio, ela é parecida com a da nossa Lua, que tem muitas crateras, né, muitas marcas de choques, né? Mercúrio, a gente também comentou que tem uma rotação muito lenta, praticamente 59 dias. E aí, o que vai acontecer? Um dos lados de Mercúrio vai estar voltado para o Sol e vai alcançar temperaturas altíssimas, e o outro vai estar na sombra, né? Então, ele vai estar com a temperatura muito baixa. Então, você vai estar com um lado muito quente, outro lado muito frio, tá? Então, realmente difícil de viver nesse lugar. Além disso, não tem atmosfera, né? Como ele não tem atmosfera, ele não retém o calor, por isso essas diferenças tão discrepantes também. Além da atmosfera também, ela é importante para diminuir um pouco o impacto dos meteoros, dos meteoritos, né? Então, ele não tem atmosfera, por isso que acaba que ele tem muitas marcas. Muito bem, vamos agora para Vênus. Vamos fazer uma viagem agora para Vênus. Vamos lá, preparar a nossa nave, né? Espacial, muito bacana. Olha lá, viu? Vênus está ali. Vamos chegar lá pertinho dele, né? Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Chegamos em Vênus. Tá aí, então, nosso Vênus, nosso planeta Vênus, né? Essas cores que vocês estão vendo aí, vai estar diferente da minha lá, vocês vão ver. Por quê? Porque essa aqui é das imagens obtidas de radar. Radar? Como assim? Então, Vênus, ele tem muitas nuvens, tá? E essas nuvens ocultam a superfície. Então, por isso que a gente usa um radar para ver. Bom, o dia de Vênus, como a gente mostrou, ele é maior do que o ano, né? Então, ele tem aquele probleminha do Mercúrio, né? Ele vai ficar com uma face virada para o Sol muito tempo, muito quente, a outra para o lado oposto, muito frio, tá? Por que ele tem esse dia tão longo, né? Um dia com 243 dias, na verdade. Esse tempo que ele demora para dar uma volta em si. Bom, conjectura-se, né? Supõe-se que nos primórdios do sistema solar, no início de tudo, ele levou umas pancadas aí de outros corpos, e esses corpos, eles fizeram com que a rotação diminuísse. Ok? E, além disso, Vênus gira no sentido contrário aos demais planetas. Então, a gente sabe que o planeta Terra, ele gira para o oeste, né? Ele está sempre girando de leste para oeste. Todos os outros planetas, com exceção de Vênus, também giram de leste para oeste. A Vênus é o contrário. Resultado, provavelmente, dessa pancada que ele levou aí, uma ou mais pancadas que ele levou no início de sua formação. Tá? Bom, como eu havia dito, ele é coberto por uma nuvem muito densa, né? O que dificulta a observação da superfície dele. E ele é muito quente, então 457 graus Celsius. Não só por ficar virado para o Sol o tempo inteiro, porque vocês viram que Mercúrio fica virado para o Sol o tempo inteiro, mas não é tão quente assim. E olha que Mercúrio está mais perto do Sol, né? Então, o planeta mais quente do sistema solar é Vênus, não é Mercúrio, tá? Apesar de Mercúrio ser o mais próximo. Por quê? Por causa do efeito estufa, tá? Isso, nós vamos falar bastante do efeito estufa. O efeito estufa em Vênus é terrível, tá? Por quê? Porque tem muito CO2. O CO2 é o principal gás, né, que produz o efeito estufa, que retém o calor. Eu vou falar de efeito estufa mais detalhadamente quando a gente for falar da Terra, tá? E isso faz com que a temperatura suba muito, tá? E um alerta, porque a gente olha para Vênus, a gente pensa o que pode acontecer com a Terra, tá? O que pode acontecer com a Terra daqui a alguns anos, se o efeito estufa não for parado, né? Não for freado. Por isso, está todo mundo aí preocupado com a redução das emissões de CO2 na atmosfera, né? Muito bem. Então, a gente usa radar para olhar a superfície de Vênus, já que as nuvens dificultam bastante,
E aí a gente vê muitas superfície acidentada e atividade geológica. Então, isso que vocês estão vendo aqui são vulcões, tá? Então, Vênus tem vulcões ativos, ok? E vocês podem ver aqui, tem vários vulcões aí ativos na superfície de Vênus, e o maior deles é o Matmos, tá? Que é essa figura que vocês estão vendo aqui embaixo, que ele tem 8 quilômetros de altura, então ele é da altura mais ou menos do Monte Everest, só que ele tem 395 quilômetros de diâmetro, tá? Ele é muito grande, muito grande. Como Vênus ficou muito quente, né, a água que poderia existir nele provavelmente evaporou, né? Virou vapor. Ah, você vai falar assim, então esse vapor vai ficar na atmosfera. Não, porque como lá tem muita radiação ultravioleta, né, também não tem camada de ozônio, ok? Então, essa água foi dissociada em hidrogênio. O hidrogênio, como o hidrogênio é muito leve, né, ele é facilmente perdido para o espaço devido à rotação do planeta, tá? E a translação também. Opa, vamos para a Terra agora. Próxima parada, planeta Terra. Vamos lá. Vamos fazer a nossa viagem. Já vimos Vênus. Agora vamos para o nosso planetinha azul. É interessante a gente ver o alinhamento com as constelações, né? Muito bacana a gente ver esses fundos de constelações aí, enquanto a gente vai viajando para a Terra, né? A gente vai admirando as constelações também. Então, aqui a gente tem, né, as Américas, que estão aí na face iluminada nesse momento. Esse aplicativo, ele é em tempo real, tá, galera? Vocês vão ver que aonde está escuro aqui é onde é a noite agora. Ok? É bem interessante isso aqui. Então, a gente tem aí o nosso planetinha azul, que a gente conhece tão bem. Pode dar um zoom bacana nele aí. Dá para a gente ver bastante coisa aí. Né? Agora vai dar para ver as Américas só. Né? Nem a Austrália ainda não dá para ver, ainda é a noite lá. Então, tá aí o nosso planetinha azul. Vamos falar, então, do nosso planeta? Muito bem. A estrutura do nosso planeta, que, aliás, é muito parecido com a dos outros planetas, não vai dar tempo de a gente falar de tudo, mas a estrutura é muito parecida. A gente tem um núcleo interno, que é sólido, tá? Esse bem amarelinho aqui no meio. E aí a gente tem um núcleo externo, que é líquido. E depois vem, então, o manto inferior e o manto superior, que é onde fica o magma, né? O magma, que é aquele líquido, um plasma, sobre o qual fica, então, a crosta terrestre, né? Aqui está mostrando até o diâmetro da Terra, 12 mil quilômetros. Muito bem. Como se formaram os continentes atuais? No início, há 200 milhões de anos atrás, só havia um grande continente, que era a Pangeia, né? A Pangeia era uma placa única, unindo todos os continentes nesse formato aí. É interessante a gente perceber, né, que a costa da América do Sul, ela encaixa direitinho na África, né? Foi uma primeira pista para chegar a essa ideia que nós temos certeza hoje. Né? E a costa da África também, ela se encaixa bem na costa da América do Norte. São algumas coisas que não podem ser coincidências, né? Bom, essa placa única, ela se quebrou, e aí ela foi afastando, as placas foram afastando umas das outras. Hoje elas estão se movendo aí, continuam se movendo, né, na faixa aí de 1 centímetro por ano. A velocidade pequenininha, mas ela existe. E aí, então, a gente deu origem às placas tectônicas, né? Essa figura mostra as várias placas tectônicas que a gente tem aí no nosso planeta, né? Umas grandes, né, como a placa norte-americana, e umas pequenininhas, como a caribenha e tal, né? Essas placas, as setinhas, inclusive, mostram o sentido do movimento. Aqui a gente vê que essas placas aqui estão se aproximando, tá?
Essas aqui estão se movendo lado a lado e essas aqui estão se afastando, tá? Então, a gente vai ver isso. A placa africana, ela está afastando da placa sul-americana. Tá vendo a setinha aqui? Está afastando, tá? E a placa de Nazca, né, está colidindo, a placa de Nazca está aqui, ela está colidindo com a placa sul-americana, e é ela que deu origem à Cordilheira dos Andes, né? Aquela conjunto de montanhas que tem lá na parte oeste do nosso continente. Bom, isso também dá origem, esse choque de placas dá origem a vulcões. Vulcões. A gente tem aqui, essa linha vermelha mostra a linha, o anel de fogo, né, que a gente chama, anel de fogo do Pacífico. Nessa região, essa linha vermelha, é onde a gente mais tem vulcões, tá? Porque são as regiões de colisões de placa. A gente não falou que a placa de Nazca está colidindo com a placa sul-americana? Então, onde a gente tem a colisão ali, é onde a gente vai ter mais vulcões, tá? E também terremotos, né? Também essas regiões de movimento, de colisões de placa, é onde a gente tem mais terremotos. Então, esses pontos pretos são pontos, tá, gente? Pontos pretos são ocorrências de terremotos, tá? Veja onde que acontecem os terremotos, né? Na região, justamente aqui, desse anel de fogo aqui. Ok? Tem um outro anel aqui também, muito forte, que ocorre bastante terremoto também. E, graças a Deus, a gente está longe disso tudo, né? A gente praticamente não tem terremoto no Brasil, tem um pontinho ou outro só aqui no Brasil, porque a gente está bem no meio da placa sul-americana, né? Quem está mais nas beiradas é que sofre mais. Muito bem, meteoros e meteoritos, né? O pessoal chama, às vezes, de estrela cadente. Então, não tem nada de estrela, não. Meteoro, e se atingir a superfície da Terra, nós chamamos de meteoritos, né? Esses meteoros, eles sofrem desintegração na atmosfera, né? A maioria deles não chega na superfície da Terra. Os que chegam, a gente chama de meteoritos. Então, vejam que são muitos, né? Por dia caem cerca de 400 toneladas de partícula na nossa atmosfera. É muita coisa, né, pessoal? É muita coisa. A maioria desses objetos são muito pequenos e, consequentemente, não vai chegar na nossa superfície. Ele vai decompor na atmosfera. Os objetos maiores são muito raros, mas provocam muito estrago, né? Um lugar que eu tenho vontade de ir é na Serra da Cangalha, que fica em Tocantins. A gente vê aqui essa marca grandona aqui, é um impacto de um meteorito, ok? É o mais famoso aqui no Brasil, que fez mais estrago aqui no Brasil, foi essa lá na Serra da Cangalha. E o mais famoso do mundo, que é esse grandão aqui que vocês estão vendo, aqui é o tamanho da pessoa, o tamanho da cratera, né? É a cratera de Chicxulub, né, que fica lá no México, na Península de Yucatán. Ela é famosa porque é atribuída a ela a extinção dos dinossauros. É onde caiu o meteoro que botou fim aos nossos amiguinhos gigantes. Muito bem, o nosso planetinha azul, muito bem projetado, ele tem um campo magnético. Tá? Nem os planetas rochosos, alguns têm campo magnético, outros não. Tá? Os planetas gasosos todos têm campo magnético. A Terra tem um campo magnético, né, que guia as nossas bússolas, por exemplo. Muitos animais se guiam pelo campo magnético da Terra, né? É esse que está ilustrado aqui, com uma confusãozinha que o pessoal sempre faz, né? O sul magnético da Terra lá no norte geográfico, né? E o polo norte magnético da Terra no sul geográfico, né? Pode xingar o cientista que fez isso, mas enfim, ficou, né? Bom, esse campo magnético ele é produzido pelo movimento dos metais, né, dos fluidos lá no interior do nosso planeta. Por isso que dá origem a esse campo magnético aí. Esse campo magnético ele é fundamental para nos proteger, tá? Porque ele nos protege do vento solar.
o Sol, ele tem umas explosões, ele emite muitas partículas carregadas, altamente energéticas, tá? E esse campo magnético, ele forma essa camada protetora que vocês podem ver aqui, parece até um cometa, a Terra está aqui no meiozinho aqui, ó, tá? E aqui ele desvia essas partículas para os lados, protegendo a Terra, a gente que está lá no meiozinho. Então, o vento solar vem e a maioria das partículas, ela é desviada. Uma pequena quantidade dessas partículas fica presa nesses buraquinhos azuis aqui, no cinturão de Van Allen, tá? Que captura alguma dessas partículas mais energéticas, tá? Que as mais atrevidas, né, que quiserem se aproximar mais, ele captura e não deixa também chegar no solo. Tá? Nos protege bastante. Muito bem, vamos falar do efeito estufa, então, que é muito forte lá em Vênus, mas que também está se tornando cada vez mais preocupante aqui na Terra, tá? O efeito estufa, então, é provocado, naturalmente ele já é provocado, pelos gases que estão na nossa atmosfera. Aqui está mostrando alguns desses gases, os mais importantes, aqui só não tem o CFC, que impedem que o calor reflita no Sol e volte para o espaço. Então, esses gases aí, eles dão uma segurada nesse calor. Isso é ruim? Não necessariamente. O natural é bom, tá? Mas tudo que é demais é prejudicial, né? Vênus que o diga. E o CO2 é o pior desses gases, como a gente comentou lá em Vênus, né? A gente viu o que ele provoca lá em Vênus. É importante, naturalmente, tá? Porque ele faz com que a temperatura do nosso planeta seja mais amena. Porque se não tivesse o efeito estufa, a temperatura do nosso planeta ia ser na casa de menos 38 graus, quer dizer, ia ser meio difícil da gente morar aqui, né? Então, o efeito estufa natural, ele é bom. Mas nós temos o problema do aquecimento global. Começou lá com a Revolução Industrial, né? A emissão de CO2 foi só aumentando, a gente vê que está mostrando aqui a quantidade de CO2 que está sendo emitida, essa linha azul vai mostrando, vejam como é que ela sobe bastante, né? De 0 aqui, ela chegou em 10 aqui, né? Num espaço aí de 130 anos, 135 anos. E, particularmente, aí nos últimos anos, né, a partir lá da década de 80, enfim, 1980, está aumentando assustadoramente, né? Por isso que o nosso alerta está ligado. E aumentando, veja o que aumenta também. A temperatura da Terra, em relação ao que era para ser normal, tá? Então, a temperatura, ela está aí aumentando mais do que deveria, tá ok? Então, ela está chegando aí a quase 1 grau a mais numa faixa aí de 30 anos. Parece pouco, né? Mas a Terra sente muito esse efeito e tem consequências desastrosas, como fenômenos meteorológicos mais intensos. E eu vi uma pesquisa recente que eles perceberam que até o eixo de rotação da Terra está sendo afetado por causa do derretimento das calotas polares. Então, isso é bem complicado. Ok? Muito bem. E vamos falar um pouquinho da nossa Lua, né? Vocês viram que a gente não falou de Lua ainda, né? Por que a gente não falou de Lua ainda? Porque Mercúrio não tem Lua e Vênus não tem Lua. Por que Mercúrio e Vênus não têm luas? Porque eles estão muito perto do Sol. E a massa do Sol, a gravidade do Sol é muito grande, muito forte, então ele rouba as luas que poderiam ficar com Mercúrio e Vênus. A Terra, como está um pouquinho mais distante, conseguiu salvar uma, né? Então tem aí a nossa Lua, que é o nosso satélite natural, que é o 5º maior do sistema solar. Depois a gente vai falar de outros,
né? E é interessante que é o satélite natural que tem um tamanho mais próximo do planeta, de todo o sistema solar. Ele tem 27% do diâmetro do nosso planeta, na faixa de 3.400, quase 3.500 quilômetros de diâmetro, e 60% da densidade, né? Então, a Lua é bem grandinha comparada com a Terra. E ela se formou praticamente junto com a Terra lá 4 bilhões e meio de anos atrás, que é a idade do nosso planeta, né? E acredita-se hoje, a teoria mais aceita é que ela foi formada a partir de destroços, né, de um grande impacto que aconteceu entre a Terra e um corpo do tamanho de Marte. Imagina um corpo do tamanho de Marte, que tem praticamente metade do tamanho da Terra, seria o tamanho da Lua praticamente, né, batendo no planeta Terra, né? Isso equivale a uma explosão de bilhões de bombas atômicas, tá? Uma coisa inimaginável para a gente, né? E uma característica é que a Lua sempre olha para a gente com o mesmo lado, né? Porque ela tem uma rotação sincronizada com o nosso movimento, né? Não vou ficar falando muito de Lua, não, porque o pessoal ainda vai falar disso ainda, vai falar aí dos meses, das semanas, dos anos, vão falar sobre isso. Ok? Mas eu não poderia deixar de falar desse astro tão simpático, que é o mais brilhante no céu noturno. Vamos agora, então, para Marte. Vamos pegar a nossa nave aqui e vamos nos dirigir para Marte agora. Vamos procurar Marte, onde está Marte, em tempo real, hein, galera? Tempo real. Onde que está Marte? Vão reconhecendo as constelações aí. E vamos, então, nos aproximar de Marte. Chegamos a Marte. Aí, o nosso Marte aí, né? Chegamos pertinho de Marte e agora a gente pode dar uma boa olhada aqui em Marte, pelo menos na parte que o Sol ilumina. Olha isso aqui, essa estrutura aqui é muito interessante, vou falar dela, tá? Ela é muito grande e ela é avistada da Terra, tá? Então, tem umas teorias interessantes aí que surgiram por causa desse tipo de marca. Então, vamos falar de Marte, tá aí o nosso vizinho, né? O vizinho vermelho, que sempre aparece no céu noturno, né? Outro dia minha mãe reparou que tinha um pontinho vermelho perto da Lua. E aí ligou para mim, meu filho, o que é isso aí? É Marte, mãe. Marte está pertinho da Lua, por isso que você está vendo ele. Mercúrio é mais difícil de ver, né? Porque Mercúrio está muito pertinho do Sol e se põe praticamente junto com ele, tá? Mas Vênus e Marte, que são os dois nossos vizinhos, né? O de cima e o de baixo, vamos dizer assim, é sempre fácil de ver no céu noturno. Bom, esses canais, né, que aquela estrutura que eu mostrei para vocês, que está em destaque aqui embaixo, o Vale Marineris, né, eles já foram avistados da Terra há muitos anos. E as pessoas achavam interessante aquela estrutura que lembrava um canal, né, e alguém supôs lá atrás que poderia ser vida alienígena lá, que construiu esse canal para uma irrigação, para condução de água. Tá? Só que, para nossa decepção, apesar de nós já enviarmos muitas sondas para lá, né, esse ano enviou mais uma, né, ainda não se encontrou nenhuma evidência de vida, nem inteligente, e muito menos inteligente, e nem microscópica, né, nem as bactérias a gente encontrou lá. Então, a vida pode ter existido há alguns anos, mas parece que não tem vida mais lá hoje. Então, a pesquisa agora também é para saber se já existiu vida lá. Ok? Aí, a superfície de Marte, a gente conhece bem a superfície de Marte, porque já exploramos aí com vários robôs, né? Várias missões. A gente tem muita rocha, muita poeira, formando dunas aí. E houve muita atividade geológica antigamente. Hoje não, hoje esses vulcões estão inativos. Há uma certa polêmica aí, alguns astrônomos dizem que existe vulcão ativo lá, mas enfim,
ainda não convenceram a comunidade científica. E a gente tem essa belezura aqui, que é o Monte Olimpo, batizado de Monte Olimpo. É a maior montanha do sistema solar inteiro, porque ele tem 20 quilômetros de altura, 20 quilômetros. A gente falou do Matterhorn, né, que é o nosso Everest, lá em Vênus, 8 quilômetros. Esse aí tem quase 3 vezes mais, né? E 500 quilômetros de extensão. É muito grande, né? Mas é inativo, tá, pessoal? E lá em Marte também a gente vê essas fotos assim, né? Que sugerem que já houve rios lá, ó. É direitinho a passagem do rio aqui, né? Aqui também a gente vê alguns canais, então, isso tudo sugere que já houve rios lá em Marte, ok? Hoje a gente acredita que há água em Marte, porém está no subsolo, então, na superfície a gente não consegue acessar ainda essa água, tá? Mas pesquisas podem levar a gente mais adiante. E Marte tem uma outra semelhança com a Terra, ela tem calotas polares, tá? Só que não é de água, não é de gelo, igual as nossas calotas polares. É de CO2, né? Que no estado sólido vira o que a gente chama de gelo seco. Então, a gente vê que as calotas aqui, né, nos polos de Marte, e é interessante a gente ver em diferentes épocas, né, aqui em 95, 97, 99, 2001, 2003, 2005, tem época que tem as duas calotas, tem época que tem uma só, tem época que uma está pequena e a outra está grande, né? Tem hora que inverte, essa aqui que está grande, a outra está pequena. Ela tem um efeito sazonal, tá? Quer dizer, acontece temporadas de calotas maiores e menores, né? Tá aí o Curiosity, né? Curiosity é um dos grandes exploradores das superfície de Marte, que está lá até hoje, né? A atmosfera de Marte, ela é rica em CO2, mas é uma quantidade pequena ainda. Ainda é uma atmosfera muito pequena, eu já comentei com vocês, 0,7%, não é suficiente para gerar um efeito estufa muito apreciado, tá? Em Marte, a gente tem muitos vales e crateras, né? Consequência de deriva continental. Igual a gente tem os nossos continentes se movendo aí, né? A crosta terrestre, as placas tectônicas. Em Marte também já houve isso, mas os cientistas acreditam que não há mais, tá? E esse ano aí foi enviado Perseverance, né? Esse robozinho que já chegou lá em Marte, tem pouco tempo que ele chegou lá em Marte, né? Ele até lançou um helicóptero, não sei se vocês chegaram a ver, tem uns vídeos aí de voo, sobrevoo de Marte aí, né? E a ideia é buscar vestígios de vida, né, pessoal? Cientistas ainda querem descobrir se houve vida lá ou não, tá? E agora eu vou mostrar um videozinho para vocês que é feito um sobrevoo de Marte, é muito bacana, né? Agora nós vamos entrar para valer em Marte, tá? E ver como que é lá. Vamos fazer um voo na superfície de Marte. Ele foi obtido a partir desse satélite aí, que deu várias voltas em Marte, tá? Sobrevoando a superfície. E aí a gente tem um panorama geral de como é o planetinha vermelho. Olha que bacana. Muitas crateras. Esse é o Matterhorn. Esse é o Monte Olimpo, perdão. É o grande vulcão, né? É o Monte Olimpo. Aí uma visão aérea desse Monte Olimpo, tá? Muito bacana essa visão aí, né? Os arredores dele. Então, muito bacaninha aí a gente ter essa... Como se a gente estivesse voando, né? Sobrevoando Marte, né? Olhando assim, parece muito com a Terra, né? Se você olhar assim, parece com a Terra, mas é tudo seco, né? Não tem água, né? A água aí é só no subsolo, né? Vou mostrar aqui para vocês os canais, ó, tá? Opa, passou aqui. Os canais lá na superfície, né? Que lembram um pouco os rios, né? Só que secos, né? Muitas crateras, né? Então, essa é a superfície de Marte aí. Ok? A vista superior do vulcão também. Então, é isso.
tá? Muitas montanhas também, resultado aí do movimento das placas, que já não existe mais. Ok? Esse é o sobrevoo de Marte. Não vou passar o vídeo inteiro, porque ele é grandinho. Depois vocês podem entrar no YouTube e ver o vídeo todo lá. Ok? Muito bem, Marte tem 2 luas, né? Já está um pouquinho mais longe do Sol, né? Então ele conseguiu segurar 2 luas, bem pequenas, Phobos e Deimos, né? Phobos quer dizer medo, Deimos quer dizer demônio, vai saber por que tem esse nome, né? Hoje existe uma pesquisa muito recente que mostrou que esses satélites, essas luas, na verdade era uma lua maior, né? Que sofreu um impacto e se despedaçou em 2 pedacinhos, tá? Há cerca de 2,7 bilhões de anos. Por isso que ele tem 2 luas, tá? Essas luas estão se aproximando de Marte e, em um determinado momento, devido aos efeitos de maré gravitacional, uma delas pode se partir em milhares de pedacinhos e gerar um anel para Marte. Então, daqui a alguns milhões de anos, Marte pode ter anéis, tá? Vai ser bacana demais. Como os nossos amigos gasosos. Nós vamos falar agora dos nossos amigos gasosos, planetas gasosos, também conhecidos como planetas gigantes, porque eles são bem maiores do que os nossos terrestres. Ok? Vamos ver aquela tabelinha de dados deles, né? Então, a distância ao Sol continua aumentando, né? Lembre-se que Marte estava a 1,6, né? Unidades astronômicas. Aqui a gente tem Júpiter a 5,2 unidades astronômicas, Saturno 9,5, Urano 19,2 e Netuno 31,1. Quer dizer que Netuno está a uma distância do Sol 30 vezes maior do que a Terra, né? Muito grande, muito, muito longe. E as massas também, para a gente comparar com a Terra, olha como é que é grande, né? A massa da Terra seria 1, hein, pessoal? Júpiter é 318 vezes maior do que a Terra. Saturno, 95. Urano e Netuno, nem tanto, né? Agora, olha que interessante. A densidade é pequena, né? A densidade média aqui é 1,2. Saturno chega a ter uma densidade menor do que 1. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que se existisse uma quantidade de água muito grande para você jogar Saturno em cima, Saturno ia boiar. Porque a densidade dele é menor do que a da água. Ok? Muito interessante. Muito bem. Translação. O tempo que gasta para dar uma volta no Sol, né? Júpiter, quase 12 anos. Saturno, quase 30. Urano, 84. E Netuno, que está muito longe, praticamente 165 anos. Demora demais. Rotação em torno do seu eixo. Vejam, a rotação é muito próxima, né? Júpiter 9,9, Saturno 10,7, Urano um pouquinho mais e Netuno, mas elas são muito próximas. Por que isso? Como os planetas são muito grandes, eles não sofrem tanto com aqueles impactos que a gente comentou, que afetou a rotação de Vênus, provavelmente afetou a rotação de Mercúrio também, tá? Então, por isso que eles têm essa rotação mais ou menos estabilizada, porque eles são muito grandes, né? E aí, esse muito grandes aparece aqui no diâmetro, né, pessoal? Olha aqui, 142 mil quilômetros. Lembrando que a Terra é 12 mil quilômetros de diâmetro, hein? Aqui é mais de 10 vezes o diâmetro da Terra. Né? Saturno também, na faixa de 10 vezes o diâmetro da Terra. Urano 51 e Netuno 49, está aí na faixa de 4 vezes o diâmetro da Terra. Ainda assim, muito grande. Por isso que eles são os planetas gigantes, tá? E um detalhe, então, curioso, em relação à rotação, né? Vocês viram lá que a rotação da Terra é a mais lentinha dos rochosos, é 24 horas, né? Aqui, as rotações beiram a casa das 10 horas, né? Aqui um pouquinho mais. Eles giram bem mais rápido do que os planetas rochosos. Ok? Não confundir rotação com translação, tá, gente? Rotação, a gente tem muita variação nos rochosos,
mas nos gasosos a gente tem uma estabilidade. Agora, a translação depende da distância. Então, quanto mais longe o planeta estiver do Sol, mais lento ele é. Por isso que eu já falei com vocês que o Mercúrio é o mais rápido, porque ele está bem pertinho do Sol. Mas, olha, se a gente olha o sistema solar como um todo, os nossos planetas rochosos, eles estão aqui nesse pedacinho bem pequenininho aqui no meio, como eu mostrei para vocês lá no início. Eu tenho que ampliar isso para conseguir enxergar as órbitas, né? Mas no plano total, ela é bem pequenininho, né? Então, por isso, Netuno vai ser muito lento, Urano vai ser muito lento, tá? Porque ele está muito longe do Sol. Ok? Como Netuno é muito lento, ele foi descoberto em 1846, ele só completou uma volta ao torno do Sol agora, em 2010. Tem 11 anos que ele deu uma volta desde que ele foi descoberto, tá? Porque ele demora aí 156 anos, 154 anos para dar uma volta, é muita coisa. Muito bem, vamos falar agora dos outros. Vamos lá no nosso primeiro gigante. Vamos visitar o primeiro gigante, que é o gigante Júpiter. Vamos lá no Júpiter. Encontrou Júpiter, agora é só ir em linha reta. Esse monte de linhas são as luas, são as órbitas das luas de Júpiter, tá, gente? Tem muitas luas. 79 luas. Muito bem, chegamos aí a Júpiter. E chegamos a tempo de ver a grande mancha de Júpiter. Vamos falar da grande mancha de Júpiter aqui, ó. E a gente tem as faixas de nuvens, né, de Júpiter. Muito bacana, né? Então, vamos falar agora de Júpiter. A grande mancha é uma tempestade, né, gigante, e que é observada há cerca de 400 anos. Imagina uma tempestade que dura 400 anos, né? É muito tempo. Compara o tamanho da tempestade, da grande mancha, com a Terra. Tá? É maior do que a Terra. Daí uma faixa de 1,5 vezes o tamanho da Terra, 16 mil quilômetros. Tá? Muito grande essa grande mancha, tempestade aí. A atmosfera de Júpiter, né, ela é essencialmente de metano. Ela tem, o metano lá é como o nitrogênio aqui, né? O nitrogênio é o gás mais abundante na nossa atmosfera, né? Lá é o metano. E essas nuvens se organizam em faixas, iguais vocês viram lá já no planetinha, no planetão, né? Planeta gigante. Onde essa amônia vai subindo e vai se condensando, vai formando essas nuvens aí, com esses formatos estranhos e tal. As nuvens mais altas giram mais rápido do que o próprio planeta, tá? E eu vou mostrar isso para vocês agora em mais um videozinho rapidinho, tá? Onde a gente vai ver que é uma lua aqui passando, então a gente tem as faixas aqui, né? De nuvens se movendo. Veja que as clarinhas, essa clarinha aqui move mais rápido do que essa marrom, né? Então ele tem rotação diferenciada, não é o planeta gira como um todo, né? As faixas de nuvens estão girando mais rápido do que o planeta, né? É muito bacana isso, muito interessante. Vamos dar um zoom aqui para vocês verem de mais pertinho essas nuvens, tá? Então, tem as tempestades, olha lá, aquela um pouco menor, né? A gente tem, então... A gente só consegue ver nuvem, né? Na verdade, os planetas gasosos, eles não têm uma superfície sólida para a gente andar nela, tá, gente? Então, não adianta você querer pousar em Júpiter, não, porque lá não tem onde pousar, não. Ok? A maior parte dele é gás. E as camadas de gás são muito maiores do que um núcleo rochoso que eles têm, mas é muito pequenininho esse núcleo rochoso. E vou mostrar a Lua aqui, passando aqui, a Lua passando, uma das luas de Júpiter passando aí. Bacana, né? Muito bem. Falando em Lua, então, Júpiter tem 79 satélites confirmados, né? Os mais famosos são esses que vocês já viram aqui na figurinha. Io, Europa, Ganimedes e Calisto. São as chamadas luas galileanas, porque foi Galileu, com a sua lunetinha, lá no século XVII, o primeiro que observou essas 4 luas, né? Então, com esse galileoscópio que a OBA deu para a gente aí, ó, em breve vai estar chegando nas escolas aí, a gente consegue até ver essas luas, como pontinhos luminosos,
mas consegue ver, né? A maior delas é Ganimedes aqui. Callisto é bem grandinho. Muito bem, vamos para Saturno agora. Mais uma viagenzinha para o nosso segundo gasoso, Saturno, o planeta dos anéis. Também cheio de lua. Essas linhas brancas que vocês estão vendo aí são as órbitas das luas de Saturno. São muitas. Ele é o campeão das luas, já vamos falar. Tá aí o nosso Saturno, tem muitos anéis, né? Não é um anel só, são vários anéis, né? Se a gente der um zoom nos anéis, a gente vai ver que são várias faixas aqui, né? As faixas de anéis, né? Então, a gente tem algumas coisas interessantes aqui. Interessante aqui em Saturno, tem um hexágono aqui, num dos polos. Olha que bacana. Formado por gases aqui, ó. Um dos polos dele formando um hexágono, ok? É interessante como a natureza tem seus caprichos, né? De fazer um hexágono no planeta. Muito bacana esse nosso irmão cheio de anéis. Mas não é só ele que tem anéis, hein? Na verdade, todos os gasosos têm anéis, só que os dele são mais proeminentes. Galileu já avistou esses anéis com a sua lunetinha, né? Muito bem, é o segundo maior planeta, né? E, como eu disse, Galileu descobriu seus anéis que ele descreveu como orelhas, né? Eu até vi uma figura original com o desenho do Galileu representando como orelhas, né? Demorou um pouquinho para o pessoal entender o que era aquilo, né? Várias sondas já se aproximaram de Saturno aí, né? Procurando entender um pouco mais, conhecê-lo um pouco mais, né? A gente tem a Voyager, né? 1976, a sonda Cassini, que inclusive mergulhou no planeta para conhecê-lo mais a fundo, literalmente, e a sonda Galileu também, aqui uns 11 anéis. Esses anéis, a sonda Cassini recolheu uma amostra deles, né, e mostrou que eles são feitos de gelo, sal e um pouco de fósforo e potássio. Nada muito extraordinário, né? Mas que é bonito, é muito bacana. Eu já tive a oportunidade de ver no telescópio os anéis de Saturno. Claro que a gente não vê com esse detalhe todo, mas só de você ver os anéis fica muito legal. A sensação é incrível. Bom, como eu disse, Saturno é o campeão das luas, né? Foi descoberto mais algumas recentemente, né? 2019, me parece. Descobriram mais algumas. Então, hoje, Saturno tem 82 luas descobertas. Pode ser que a gente descubra mais, né? Aí ele ultrapassou Júpiter, que tem só 79. Né? Só, né? Enquanto a gente tem uma, né? Muito bem. Então, as mais famosas aí, que são as maiores, a gente vê na figura aqui, né? Titã é a maior de todas as luas. Aliás, para quem gosta de filmes aí, ó, principalmente da Marvel aí, Titã foi palco, né, do filme dos Vingadores lá, né? É o planeta do Thanos, né? Então, Thanos morava lá em Titã, ele é natural de Titã. Então, tem umas cenas lá em Titã e tal. Claro que não é lá em Titã, mas é como se fosse, né? Muito bacana. Então, a gente tem Mimas, Encélado, Tétis, Dione, Reia, Titã, Hiperion, Japetu, Febe, são nomes aí, né, da mitologia, né, pessoal? Encélado e Titã são as mais interessantes, e a gente possivelmente vai mandar explorações para lá em breve, né? Porque Encélado tem água subterrânea, água líquida subterrânea. Isso é interessante. Água é possibilidade de vida, né, pessoal? E geysers, né? Então, Encélado, ele joga vapor de água para fora dele. Isso a gente consegue enxergar daqui. São geysers enormes, a uma altura incrível. A gente consegue observar, tá? E com as sondas foi possível observar melhor. E Titã, que é interessante também, que ele tem uma atmosfera de metano. Mas por que é interessante a atmosfera de metano? A gente quer oxigênio, né? Aliás, se você pensar bem nos filmes, né? A gente tem que rir, né?
porque os Vingadores vão lá em Titã e tá tudo respirando normal, né? Ah, vocês respiram metano? Então não sabia. Mas, enfim, essa atmosfera de metano ela é interessante. Por quê? Porque ela é muito parecida com a atmosfera primordial da Terra, tá? Então, pode ser, no futuro distante, a gente tenha vida em Titã, tá? Tem um Thanos em Titã daqui a alguns anos, milhões de anos. Por isso que é interessante. Ok? Inclusive, a NASA tem todo um protocolo para mandar alguma sonda para Encélado de Titã, né? Para não contaminar lá, de alguma forma, atrapalhar a evolução da vida nesses lugares que a gente sabe que pode haver vida. Em Marte, a gente sabe que não tem nem vai ter, então não tem tanto protocolo, mas em Encélado de Titã tem todo esse protocolo aí. Aqui vai mostrando algumas luas aí. Aí vocês entendem porque que chama Titã, né? Titã é aquela coisa grande, né? Monstruosa. Titã é bem grandão, né? É o maior satélite, me parece, do Sistema Solar, se não me falha a memória. Muito bem, continuando a nossa viagem agora, vamos para o próximo planetinha gasoso, que é Urano. Vamos procurar Urano aqui no céu, no meio das constelações. Ah lá, achei Urano, vamos lá em Urano, a nossa navezinha. Tô igual o Neil deGrasse Tyson, né? Viajando com a navezinha da imaginação dele. Muito bem, muitas luas em volta também, né, pessoal? Vamos chegar mais perto, vamos chegar mais perto. Ah, aqui a gente tem uma figura também nos polos, né? Ó, lembrando um pouquinho aquela lá de Saturno. Vamos dar uma giradinha nele, ele é muito azul, né? Um azul mais clarinho. Aqui a gente percebe anéis, na verdade, ele tem suaves anéis, tá, pessoal? Como todos os gasosos têm anéis, tá? A gente consegue observar também. Ok? Então, tá aí, então, nosso planetinha Urano. Urano e Netuno, eles não são visíveis a olho nu, tá? Então, a gente tem que usar um telescópio para estar observando. Por isso que demorou para eles aparecerem, para eles serem encontrados e identificados. Urano, a princípio, parece que não tem nuvens, né? Diferente dos outros. Ele foi descoberto já como planeta, né? Ele já tinha se observado antes, mas o pessoal achava que era uma estrela ou uma outra coisa, né? Como planeta, ele foi descoberto por William Herschel, né? Em 1781, quer dizer, já no século XVIII. Isso porque eles perceberam que deveria haver um planeta ali. Fizeram cálculos matemáticos, viram onde mais ou menos deveria estar esse planeta e foram caçando até encontrar. Urano, ele tem uma particularidade interessante. Ele tem um eixo de rotação deitado, tá? Então, quer dizer, o plano de rotação dele é praticamente 90 graus com o plano de translação dele. Olha que coisa louca, né? Então, lá nos polos dele, ele vai receber muito sol aqui, ó. Esse polo aqui recebe muito sol no verão dele. É um verão extremamente iluminado, né? Enquanto os nossos polos praticamente não recebem luz do sol, né? Quer dizer, no verão recebe muito pouco, no inverno recebe nada, né? Lá os verões nos polos são muito iluminados, né? Você tem um verão muito iluminado nesse polo aqui, depois um outro verão muito iluminado nesse polo aqui. Mas que coisa louca, né? 90 graus. Por que é diferente assim? Adivinha. Quem que é o nosso bode expiatório, né? Colisões, né? Colisões. Ok? Então, provavelmente, no início do sistema solar, ele sofreu uma colisão, né, com outro corpo muito grande, com uma massa do tamanho da Terra, o dobro da Terra, ou até maior do que isso. E eles fizeram uma simulação no computador para mostrar como que essa colisão aconteceu, e eu vou mostrar aqui para vocês. Né? Olha lá, já tem uma primeira colisão, né, que faz um estrago grande, né? Aí essas colisões ocorreram, são duas colisões em intervalo de tempo muito pequeno, observem. Depois, essa primeira colisão
tirou Urano da sua órbita original. Aí ele entrou em rota de colisão com outro astro, tá? Que vai aparecer aqui e que vai fazer uma segunda colisão com ele, tá? Tá chegando o outro astro aí, vai fazer uma segunda colisão com ele, e essa foi terrível. Essa segunda colisão foi praticamente em cheio, né? E acabou aí mudando tudo isso que a gente viu aí. E eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho, no Disney Plus, o Cosmos, que eu vi um vídeo, tá aí, Cosmos Mundos Possíveis, que mostra essas colisões. Olha que bacana. Uma primeira colisão e uma segunda colisão aí com Urano, tá? Então, assistam Cosmos Mundos Possíveis, está no Disney Plus, tá, pessoal? É muito bacana, tá? E tem também o Cosmos lá, acabaram de colocar agora a segunda temporada de Cosmos lá no Disney Plus. Então, tá muito bacana, tá, pessoal? Muito legal mesmo. Deixa eu parar aqui, senão eu vou ficar escutando ele. Então, é por isso que os polos estão 90 graus, por causa dessas colisões que vocês viram aí. Esse desenho não está em escala, tá, pessoal? O Sol não está tão pertinho assim, não. Bom, o Urano tem 27 satélites, ok? Aí está mostrando os mais proeminentes, mais famosos, né? A gente tem aí Puck, Miranda, Ariel, Umbriel, Titânia e Oberon, né? Titânia, lembra o nome Titã, né? Aquele grande, né? É o maior, né? Por isso que tem esse nome aí. E aí a gente tem várias luas aí que foram descobertas aí, tá? E muitas outras luas foram descobertas com a Voyager 2, tá? Quando ela passou lá para o Urano, e também com os nossos telescópios aí cada vez mais potentes. Muito bem, vamos para a última parada da nossa viagem pelo espaço. Nós vamos agora em Netuno, tá? Nós não vamos em Plutão, tá? Porque Plutão não é planeta mais, ele é planeta anão, pode brigar, pode xingar, mas, enfim, ele não tem características em comum, então ele não é um planeta mais, tá? Ele é um planetinha anão. Muito bem, a gente tem luas, a gente tem anéis também aqui, tá? A gente tem aí o nosso Netuno, uma mancha branca aqui, são nuvens, né? Vamos chegar mais pertinho aqui, a gente consegue dar um zoom legal, né? Muito bacana aí o nosso Netuno. Vamos falar de Netuno agora, tá? Foi outro que foi descoberto graças à ciência, porque eles perceberam que a órbita de Urano era perturbada, né? Ela não era normal, ela não era como deveria ser pela posição dele, né? Triunfo da lei da gravitação universal de Newton. E aí eles foram procurar alguém que estava perturbando essa órbita, né? Gravitacionalmente falando, e encontraram, então, Netuno, em 1846. Né? Essa cor azul dele é por causa do metano, muito abundante na sua atmosfera. Ele tem nuvens, né? Eu mostrei para vocês lá algumas nuvens, essa figura aqui mostra mais nuvens, tá? E tem faixas de nuvens também, ó. Lembra um pouquinho igual Júpiter, né? Júpiter também tem essas faixas de nuvens aqui. Ok? E uma característica marcante de Netuno são os ventos fortíssimos, né? Porque como ela tem muita nuvem, né? Tempestade, então corre ventos rapidíssimos, né? Os ventos mais rápidos do sistema solar acontecem lá com velocidade de até 2.400 km por hora. Muito grande a velocidade, né? Um vento de 100 km por hora arrasa uma cidade completamente. Imagina um de 2.400, né? Terrível. E Netuno tem aí seus 14 satélites naturais conhecidos, pode até ter mais, mas por enquanto são esses que a gente já conseguiu identificar. O maior deles aí é o Tritão,
descoberto junto com o planeta praticamente, né? Porque ele é bem grandinho, ele tem 2.700 quilômetros, é quase aí do tamanho de Mercúrio, né? E aí, teve aí, ele recebeu esses nomes aí da mitologia. O pessoal gosta muito de dar nome de mitologia, né? E principalmente eles tentaram relacionar com o Netuno, Poseidon, personagem, né? Então, alguns nomes relacionados aos filhos de Poseidon, enfim, né? O rei dos mares. Ok? Bom, e aí, infelizmente, a nossa viagem acabou. Visitamos todo o nosso sistema solar, tá? Queria agradecer a todos pela atenção, né? Eu sei que eu falei demais da conta, né? E vou deixar aí o Instagram do nosso projeto, tá? Astronomia para Todos, do IFMGCL, de Conselheiro Lafayette, né? E tem um videozinho bacana lá no YouTube também, que mostra um pouquinho do que a gente já fez e faz. Ok?